Sobre o magnésio, a gente precisa entender que ele é um mineral que está altamente abundante nos organismos vivos, principalmente no ser humano. A gente sabe que o magnésio ele é um mineral que está em concentrações altas no nosso organismo e ele só perde no nosso organismo especificamente para o cálcio. Olha que interessante. E, inclusive, ele está diretamente relacionado ao metabolismo, não só do cálcio, mas de vários outros componentes da nossa célula. O magnésio ele está principalmente relacionado às etapas de respiração celular. A gente sabe muito bem, essa figura é muito complexa, eu não quero, obviamente, me atentar a ela. É uma figura lá da nossa bioquímica, lá da origem, que fala a respeito dos mecanismos de respiração celular. O que seria a respiração celular? Basicamente, para vocês entenderem, existem várias condições químicas no nosso organismo que precisam acontecer para que eu tenha uma função celular produzindo energia, para que essa célula produza energia. Então, o carboidrato, a glicose tem que entrar na mitocôndria, que é uma parte de dentro da nossa célula, e ali ela vai produzir energia através de um mecanismo bioquímico. Esse mecanismo está diretamente relacionado à concentração de magnésio. Então, no final ali do processo da respiração, eu tenho várias cadeias de produção de energia dessas células, cerca aí de aproximadamente 30 a 32 moléculas de ATP, que é o nome dado à energia produzida pelas nossas células. Então, para o meu olho enxergar, para o meu coração bater, para o meu músculo contrair, para a minha língua mexer, para todas as células do meu corpo funcionar, elas precisam de energia. Essa energia é chamada de ATP. Ela é produzida com base nesse mecanismo todo bioquímico que acontece, que está aí representado nessa figura colorida, mas todo ele mediado por cálcio e magnésio. Então isso é muito importante. Por quê? Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, na membrana celular, nessa captação é a entrada de glicose na célula. E aí a gente sabe que a alta concentração de glicose no meio sanguíneo faz com que eu tenha uma maior capacidade de desenvolver diabetes. Então, ou seja, se eu tenho uma baixa reserva de magnésio, eu posso ter mais chance de ter diabetes. Entende como está tudo muito ligado? Se eu tenho uma baixa concentração de magnésio, eu tenho uma menor concentração de cálcio. Com isso, eu tenho uma menor contração do músculo. Por quê? Porque o cálcio está diretamente relacionado à contração muscular e também diretamente relacionado à produção de energia nesse músculo. Ou seja, eu preciso de tudo andando muito juntinho para que eu consiga caminhar. Um adulto precisa aí de cerca de mais ou menos 260 miligramas, a gestante cerca de 220. Então, ou seja, adultos, gestantes e lactantes precisam cerca aí de mais ou menos 250 a 300 miligramas de magnésio por dia. Os bebês precisam um pouco menos e, obviamente, ele tem uma concentração boa e suficiente no leite materno. Mas é importante saber porque olha qual a concentração desses alimentos em cada um dos nutrientes, cada um dos alimentos. Qual a concentração desse nutriente em cada um dos alimentos. Olha lá, farelo de arroz, semente de abóbora, as sementes, as castanhas têm uma alta concentração de magnésio, Mas vamos pegar aí uma que a gente consome muito, por exemplo, castanha do Pará tem 233 miligramas, ou seja, uma castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, a gente consegue suprir a necessidade de magnésio a cada 100 gramas, tá? Essa dosagem é uma referência para cada 100 gramas do alimento. Mas a gente sabe que poucas castanhas já fazem a quantidade aí de 100 gramas, E aí tem das mais, que é o farelo de arroz, por exemplo, tem uma alta concentração de magnésio. Então o arroz, que é tão condenado por ser um alimento com alto índice de carboidrato, que tem vários outros malefícios para o organismo, ele também tem coisas boas, como por exemplo, uma boa fonte de magnésio. Bom, o potássio, assim como o magnésio, assim como também o cálcio, ele está diretamente relacionado à estrutura do DNA. É ele quem estabiliza o meu DNA. É ele quem estabiliza as proteínas que formam aquela cadeia de DNA que a gente chama de uma cadeia em hélice. Então quem mantém ali as ligações desta cadeia e todas as informações genéticas em uma única célula é o potássio. Ele também está relacionado ali à contração muscular, ali à concentração de alguns íons no nosso sangue. Então se a gente tiver um desequilíbrio do potássio, a gente tem uma maior concentração de íons, principalmente os íons negativos, e com isso eu tenho, obviamente, vários
complicações que podem surgir no meu organismo, como dentre elas alterações, por exemplo, da minha contração muscular, do batimento cardíaco, algumas disfunções do metabolismo e na formação do DNA e também do RNA, que são informações genéticas das nossas células. Isso é muito importante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente deveria consumir aí cerca de mais ou menos 3,5 gramas, 3.500 miligramas aproximadamente de potássio por dia. Ou seja, é muita raça de potássio. E aí você vai ver aí, ó, um Damascus, por exemplo, ele já tem uma concentração de quase 2.000 miligramas de potássio em cada 100 gramas de damasco. E a gente sabe que um damasco, poucos damascos já conseguiria formar aí 100 gramas. E é um alimento riquíssimo, né? Também cheio de vitamina A pela sua coloração laranja. Aí tem pistache, as amêndoas, né? Castanhas, o abacate tem uma alta concentração também de potássio e vários outros alimentos, aí a uva, enfim. E aí vai caindo, né? Até aí a gente ter o morango lá nos últimos aí da classificação com alimentos acima de 150 miligramas. Por quê? Porque a gente precisaria de muito desses alimentos. Olha, abacate, por exemplo, precisaria de 300, quase 400 gramas de abacate para a gente atingir a quantidade de magnésio, de potássio, perdão, que a gente precisa por dia. Bom, o selênio, ele é um micronutriente, é extremamente importante para todas as formas de vida no organismo. Plantas, animais, os invertebrados, todas as formas de vida no organismo, quase todas praticamente, necessitam diretamente do selênio. No nosso organismo especificamente, ele está diretamente relacionado ao desempenho dos aminoácidos, né? Os aminoácidos são proteínas que estão diretamente relacionadas ao bom funcionamento do nosso organismo. Então, para que eu consiga funcionar de maneira adequada, eu dependo diretamente dos aminoácidos. Então, o meu sistema imunológico, ele depende disso. A concentração de radicais livres no meu organismo, derivados aí dos processos inflamatórios, né, ocultos que acontecem ao longo do dia a dia, daquilo que a gente come, daquilo que inflama o nosso organismo, por exemplo. Então, o selênio, ele é o nosso mediador para que através dos aminoácidos eu consiga regular todas essas funções do meu organismo para que o meu organismo funcione de maneira adequada. Um baixo consumo de selênio nos alimentos pode fazer com que os níveis de radicais livres aumentem muito. E a gente sabe que tem muitas doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão, a pré-eclâmpsia, está diretamente relacionado à alta concentração de radicais livres, ou seja, de radicais pró-inflamatórios, de derivados, de substratos de um processo inflamatório no nosso organismo. Bom, a gente precisa aí de suplementar o selênio na nossa vida inteira, de cerca de mais ou menos aí 200 microgramas. A gente sabe que seria uma dose máxima de selênio aceitável, mas aí o ideal é que a gente consuma cerca de mais ou menos entre 50 a 100 miligramas, né? Para uma gestante, por exemplo, cerca de 50 miligramas de selênio por dia seria ideal. E a gente está vendo aí que vários alimentos, por exemplo, as castanhas do Brasil, o atum, as castanhas do Brasil é a castanha do Pará, né? O atum, a ostra, por exemplo, tem uma alta concentração de selênio e vários desses outros alimentos contêm altas concentrações de selênio, ok? E o selênio é extremamente importante. Não só ele, mas o zinco também é um elemento extremamente importante no nosso organismo. Ele é essencial e determinante para a função imune, ou seja, a gente sabe que o zinco está diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico, ele está diretamente relacionado à nossa capacidade de reagir e impedir, através do nosso próprio organismo, a replicação de alguns vírus. Isso foi evidenciado agora com os estudos realizados no período de Covid. Bom, então vamos falar do zinco para a gente caminhar para o fim, né? O zinco, ele é um oligoelemento, ou seja, é um elemento de cadeia molecular de tamanho pequeno, por isso ele recebe, né, esse nome, enfim, acabei colocando aqui, né? Dos outros, né, algumas vitaminas e nutrientes são macro e micronutrientes e alguns minerais são óligo ou são pequenos ou grandes, né, elementos. Então, o zinco é um elemento muito pequeno, com o tamanho físico dele, né, é muito pequeno, mas ele é extremamente determinante para não só a manutenção, mas para a nossa função
do sistema imunológico como um todo. Além disso, a gente está ali totalmente, a gente relaciona totalmente o zinco com as capacidades de replicação das cadeias de replicação dos vírus. Elas dependem diretamente de algumas questões que o zinco atrapalha, vamos dizer assim. Então, eu ter uma alta concentração de zinco, eu vou inibir as cadeias de transcrição desses vírus. Então, eu acabo diminuindo a replicação dos vírus e, consequentemente, eu diminuo a concentração desses vírus no nosso organismo. Então, estima-se que aproximadamente a deficiência de zinco no mundo todo gira em torno de 17 a 20%, especialmente nos países subdesenvolvidos, né? A gente sabe que eles sofrem mais com várias questões de desnutrição. A absorção do zinco ela é a nível intestinal, ok? E ela não é tão grande quanto os alimentos de origem animal, ou seja, lá no intestino, os alimentos que vêm de origem animal, eles têm uma maior concentração de zinco e, consequentemente, eu tenho uma melhor absorção deles. Os alimentos que vêm de origem vegetal, eu tenho também uma menor absorção deste metabólito, deste nutriente. E aí a dieta de uma gestante ou de uma mulher que deseja engravidar deve conter aí cerca de aproximadamente 12 miligramas de zinco por dia. A tabela ficou bem ruim, mas só para uma carne de boi, por exemplo, tem cerca de 8 miligramas de ferro para cada 100 gramas. Ou seja, qualquer um come aí cerca de 200 gramas de carne, né, numa refeição. Ou seja, um bife bem grande, sei lá. Não sei se qualquer um, né? Talvez mulheres com talvez eu, né? Tô baseado em mim, enfim. Mas, ou seja, mais uma carne, e aí tem um amêndoa ao longo do dia, e aí tem aí o feijão, e aí tem algumas castanhas, ou seja, eu tenho uma capacidade de ampliar a concentração deste zinco no meu organismo.